Bom dia a todos, estamos aqui. Hoje a assessoria VCR tem o prazer de falar com o mestre do Comex, professor Laércio Munhoz, além de um amigo, é um profissional dominante da parte do comércio exterior. E, Laércio, eu vou pedir para você se apresentar para não cometer nenhuma injustiça aqui, esquecer de alguma coisa, por favor. Tá ok. Bom, primeiro, bom dia. Eu gostaria de me apresentar. Sou Laércio Donizete Olivaz Munhoz. Eu sou despachante aduaneiro, árbitro de comércio internacional e leciono em universidade, né? E vivo de projetos, né? Hoje, o comércio exterior é bastante, assim, chance de projetos, né? Estou na área desde 1973, mas como despachante, nem tanto, né? Já foi nos anos 90 que eu virei despachante. Uhum. E depois, nos anos 2000, não tinha no Brasil como você se formar em árbitro. Aí eu fui estudar na Argentina e fiz o curso lá de arbitragem, né? Aí me diplomei lá e voltei. Mestre de logística pela Unital. Uhum. E esse mundo é mundo que você está aprendendo todos os dias. Não tem como, eu já estudei bastante, eu já fiz... Não, a gente todo dia tem que estar... Porque tem novidade e você tem que aprender, né? Sim, sim. E a velocidade também das coisas que... Nossa, essa assim, globalização é uma coisa doida, né? Porque... E pós-pandemia? Como que o Brasil foi... como que ele está trabalhando pós-pandemia como unidade de negócios para o Comex, na sua visão, Laércio? Isso é bom, hein? O que acontece? A pandemia, ela mexeu com o mundo inteiro, evidente, mexeu. Mas nós vínhamos numa toada até agradável de negócios, né? Como o mundo todo se retraiu, claro, refletiu aqui também. Agora, quando a pandemia começou a diminuir, que não acabou, né? Mas diminuiu, a gente percebeu que muitos países, por terem parado de vez, vamos dizer assim, estavam patinando na retomada. Então, é a chance da gente poder entrar. Então, o Brasil ele tem poucas alternativas de material manufaturado. Uhum. Por quê? Porque não se investe muito em pesquisa aqui, né? Então, você tem fábricas de televisores, de celulares, de veículos, mas toda a tecnologia vem de fora. Então, se você avaliar, na verdade, nós somos uns copiadores, né? Isso. Mas tem muitas coisas que o Brasil é o original da coisa. E esses produtos, muitos deles são processados, né, não manufaturados, além das commodities, claro. Nós temos a chance de entrar nesse mercado. Por quê? Porque tem qualidade os produtos. Vou te dar um exemplo até de... depois a gente vai falar por que não entra, tá? Sim, mas sim. Só para não ficar perdido do tema. O Brasil produz um aguardente, uma cachaça de excelente qualidade. Não tem química, não tem produtos conservantes, não tem nada. É puramente o natural. Aí o que acontece? Lá na Europa, em países que tem muito frio, eles consomem mais álcool, claro, para poder até fornecer sistema de aquecimento aí. E aí o que acontece? Eles tomam produtos químicos, produtos industrializados. Uhum. Quando surgiu a cachaça lá, foi um sucesso. Nós tínhamos aqui marcas de aguardentes que custava menos de R$10 a garrafa. Não quero falar nome, porque eu não acho que claro. Nem tem esse direito. Mas eu quero dizer, quando foram para lá, essa mesma não mudou nada, só mudou o rótulo, mais nada. Ela passou a custar mais de 10 euros lá. Nós temos hoje, um exemplo só nesse assunto, nós temos um aguardente hoje que custa, na faixa aí, brincando, de 130 euros. Tem uísque que não custa isso. A maioria dos uísques custam menos. Uhum. Então, nós temos produtos. Nós temos doces, nós temos frutas industrializadas. Então, nós temos bastante coisa, né? Sim. Agora, por que então o Brasil não ataca esse buraco que se criou no mundo com a pandemia, né? Deu pós-pandemia, vamos dizer assim. É porque o empresário brasileiro ele não tem a cultura de comércio exterior. É uma coisa muito difícil você falar de comércio exterior para a pessoa. Primeiro que ele não tem o outro idioma, tá? Segundo, ele não tem conhecimento do que acontece lá fora. E terceiro, os produtos dele estão prontos, e muitos deles até com alta qualidade, para o mercado brasileiro. Interno. Uhum. Quando você leva para lá,
Muitas das vezes você tem que adaptar o produto. Embalagem, rótulo, tamanho. Sim. Existem umas curiosidades. Aqui você vai comprar café, o famoso café, que agora não é todo mundo, né? Você tem embalagem de meio quilo ou de 250 gramas. O moído, né? Sim. Café que a gente consome em casa. Você conhece outra embalagem? Eu não conheço. Conheço essas duas. Você vai que nem no Chile, eles não têm essa embalagem, nem usam isso. Lá tem de 50 gramas, 90 gramas, 120 gramas. É curioso, né? Por quê? Porque não é a bebida preferida deles, né? Não faz parte ali do dia a dia, vamos isso. chamar assim, né? Então, essas coisas, nós temos que aprender o que tem lá fora para poder chegar com o nosso produto, né? A Argentina, no norte da Argentina, eles são grandes produtores de compotas, geleias, essas coisas. O Brasil também é. Minas, então, pelo amor de Deus, é o berço desse assunto. Queijos, né? Queijo brasileiro é premiado no exterior. Não é que é queijo... é bom. Não, ele não é bom. Ele é ótimo. Ele é premiado no exterior. Então, o que falta para nós? Esse pulo, vamos dizer assim. E é isso que eu me dediquei, né? A internacionalização, em a qual você ajuda, né? Bacana. A gente tem que chegar no empresário e, primeiro, mostrar para ele o que é esse comércio exterior. Para que ele entenda. Se ele entendeu, aí nós vamos mostrar as etapas que ele tem a vencer. Nessa fase, a gente vai avaliar onde ele se situa. Porque nós temos empresários que estão prontos para exportar. É só mudar. Eles não sabem. Eles não sabem. Eles não fazem ideia, na realidade, né? E o produto dele está pronto. É só mudar a embalagem ou o rótulo e está pronto. Sim. Tem outros que não. Precisaria, talvez, dar mais qualidade ou uma pureza maior, alguma coisa assim. Mas está perto. E tem uns que não tem nada, coitado. Está lá, mas ele tem vontade de ir. E por que fazer esse empresário entrar no comércio exterior? Ele está ganhando dinheiro aqui. O problema é que quando você atua aqui e atua no comércio exterior, qualquer um deles que for mal, você não vai mal, porque você sempre tem um apoio. Sim. E quando você está focado só no mercado, se esse mercado der problema, você passa mal. A cesta, se cair no chão com os ovos... Vai quebrar todos, né? É a famosa, né? Então, a ideia nossa é fazer com que o empresário tenha alternativa. Sim. Mas ele tem lá, sei lá, ele produz 1000 unidades lá de um produto e só. Tá, qual é a capacidade dele de produção? É só de 1000 e ele está vendendo aos 1000? Então, ele vai ter que pensar em mudar a sua capacidade para ir para a exportação. Sim. A gente não quer que ele pare de atender o mercado nacional. Mas hoje, devido à falta de dinheiro, muita gente tem uma capacidade maior e produz menos. Então, tem ociosidade, que é um delta que criou. Sim. E é esse delta que a gente quer trabalhar na exportação. Bacana. Entendeu? Esse medo do mercado interno é que faz isso. Trabalha ali no... né? Ele tem uma máquina que faz 500 peças, mas se ele fizer 500 não vende, ele está fazendo 200. Um exemplo, né? E isso que você falou é muito interessante, porque tem 3 tipos de situações que eu aprendi aí com esses anos com o professor Laércio, né? O primeiro é esse empresário que trabalha no seu limite máximo, vamos chamar assim, do mercado interno, e aí para ele alterar isso, ele tem que fazer um anexo, né, de algo que não vai atrapalhar ali o mercado interno que ele já atende. O segundo é o que está pronto, que o produto dele é bacana, só vem com a orientação mesmo do que precisa ser ajustado, idioma, quantidade, etc., e alguns ajustes. E ele não sabe por onde ele vai começar. Ele não tem esse conhecimento, né? E se ele tem, ele acha que não é para ele, que também é uma barreira bem grande de achar, não, isso vai dar muito trabalho, vou gastar muito, né? Tem muito isso também. E o terceiro, que não teve a orientação correta, fez comércio errado. E diz que não dá certo. E aí ele absorve isso de uma maneira que ele fecha as portas, né? De uma maneira que é impressionante. Para vocês terem uma ideia, no olho do furacão aí da pandemia, o professor Laércio conseguiu trazer uma possibilidade para uma empresa de ternos, que também não vem o caso aqui, o nome, uma fábrica, com todo o desenrolar pronto. E aí a empresa olhou e falou assim, isso não é para mim. Foi. Né? Ela se retraiu.
Ela se retraiu, né? Então, assim, por incrível que pareça, é mais comum do que a gente pensa o empresário brasileiro ser retraído do próprio Comex, né? A visão, eu penso, né, que a visão comercial dele é até o limite da sua mesa. Ele não vê além daquilo. Exatamente. Então a gente está indo lá, né, na mesa dele e mostrar para ele. Exatamente. Né? É como alfabetizar, se assim você me permitir, o empresário para o Comex. E os que se colocam nessa condição de eu quero aprender e eu quero fazer o certo, tem sucesso direto, né? A maioria tem. A maioria. Por quê? Porque tem um trabalho que o professor Laércio desenvolve aqui com o produto e as especificações para quando ele chegar lá fora, não vai começar. Já tá, lá é o final. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Certo, é isso mesmo. Né? Então, assim, não é, é o meu bombom, estou pegando aqui a cachaça, isso. Né? Esses são produtos que já têm uma notoriedade. Todo mundo sabe o que a gente está falando, mas tem produto que, como ele mesmo disse, mudou uma embalagem, um grama, uma condição, já está pronto, né? E eu acompanhei algumas implementações, né, da área dos cosméticos, né? Foi um sucesso. Foi, em Portugal. Um pouquinho para a gente do que uma empresa que nunca Portugal. Tinha exportado, né? Olha aí, gente, nunca exportou, hein? Aí nós fizemos toda essa cultura interna da empresa para que ela passasse a exportar, né? Nós temos parceiros hoje na Europa, em outros lugares, que fizeram todo o registro da empresa lá, registro dos produtos, inclusive a apresentação de plataformas comerciais para eles, né? Vamos falar disso. Então, o que aconteceu? Ele chegou na Europa muito mais rápido do que ele imagina, né? E hoje ele exporta regularmente, né? Que bacana, que bacana. E Laércio, um pouquinho agora da estrutura de absorver esses produtos como um centro de distribuição da Europa. Eu lembro que um tempo atrás você tem um modelo de negócio que é muito eficaz, né? A gente até chegou a trabalhar com algumas possibilidades de alguns governos lá de fora também, para que isso fosse instalado. Aí veio a boa e velha pandemia, né, segurou gente? tudo. E segurou mesmo, e aí cada país foi cuidar da sua demanda interna para os que sobreviveram, tanto fisicamente como empresarialmente, né? Que são duas situações. O cara sobreviveu, a família está viva, ele tem agora o lado empresarial, e a gente entende isso. Só que daqui de 2025 para 2030, né, como todos sabem, a gente tem aí 5 anos para entrar dentro desse mercado de 2030, que vai ser o boom. Né? E aí eu acompanhei o Laércio com um projeto maravilhoso, paralelamente, claro, sobre isso, esse centro de distribuição. Conta um pouquinho para a gente, Laércio, como que esses empresários que serão educados, que serão tratados, que serão acompanhados, podem usufruir desse centro de distribuição alfandegário. Okay. Então, vamos lá. Primeiro, a gente avalia que nem o Brasil, aqui na América do Sul, ele é o maior de tamanho e ele também é o maior a nível de produção, tá? Ainda que sejam produtos tecnologicamente copiados, mas nós produzimos. E os países vizinhos, muitos deles não têm essa produção. Bolívia, Equador, Guatemala. Então, nós temos clientes assim sobrando e a gente fica olhando para a China, né? A China, ela compra de nós? Compra. Ela só compra o que tiver muito barato e que for de muito interesse deles, que são as commodities. Sim. Ela não vai comprar a televisão que é feita aqui, o carro que é feito aqui, porque ela faz lá, ainda faz até com outras opções, não sei se melhor ou pior. Mas sim, então, a gente teria que parar de ter esse olho errado e olhar que nem esses vizinhos aqui do lado. O Brasil tinha que explorar mais comercialmente. Chile, todos eles. Argentina mesmo. Essa é uma visão, tá? A segunda visão, se a gente pensar um pouquinho e olhar os números, né? Não estou trazendo informações, estou simplesmente relatando o que está comprovado. A Europa, ela não compra produtos nossos, ela compra alguma coisa de commodities e minerais. Os nossos produtos, ela compra muito pouco, e se não compra, eu quero dizer que é praticamente zero. Ela compra de outros países. Então, como é que eu faço o meu produto chegar na Europa para vender? Se a gente levar que nem esse dos cosméticos, ele conseguiu chegar porque ele está levando de container fechado. Uhum. Então, a logística, o custo logístico caiu e hoje ele é competitivo. Porque, que nem você vai num país distante, tipo
Europa, Estados Unidos, ou Índia, um desses assim. Um exemplo, você põe um vendedor lá, ele chega lá e fala, olha, eu tenho sapato de couro, com melhor qualidade, chapéu, seja o que for. Aí a pessoa fala, ok, eu quero 100 peças, um exemplo. Tá, quando você me entrega? Daqui 60 dias. Nossa, mas... Por quê? Porque demora para chegar lá. Sim. Aí quando der o preço, ele fala, não, mas é muito caro. Você falou que o sapato custava, vou dar um número aí, vai, custava $100. Ué, agora custa 220? Mas é por causa da logística. Então, nós nunca vamos ganhar o mercado. Não é que a Europa não compra, é que nós não temos produtos competitivos. Porque a nossa logística mata o negócio. Exatamente. Então, qual é a ideia? Eu faço parte da Associação Comercial de São Paulo, onde sou coordenador lá de cursos, né? E a gente vê que a Associação Comercial ela tem uma penetração muito grande no estado de São Paulo, mas ela é também da FACESP, que é a Federação das Associações. E aí é o Brasil inteiro. Então, como é que eu chego essa ramificação? Através da associação. Então, a gente tem empresários de todos os tipos e tamanhos, né? Daquele que não tem nada, aquele que faz um pouco, aquele que está pronto. E a ideia é convidá-los para irem nas regionais da associação, onde a gente vai montar uma reunião para separar quem está em qual fase e vamos tratar de todos, mas aqueles que estão prontos nós vamos dar preferência. E a ideia seria o quê? O governo brasileiro, junto com o governo português, criarem em Portugal um espaço brasileiro. Mas como? Um armazém alfandegado. Sim. Ninguém está querendo fazer nada ilegal. Então, a ideia seria convidar esses empresários para adiantarem seus estoques. Tá? Aí a gente enche um container, 2, 10, quantos forem, a logística vai lá para baixo. Aí a gente leva o produto para esse entreposto, vamos chamar assim, na Europa, mas já tem armazém alfandegado na Europa. Eu sei que tem até bons, mas o custo é inviável. Não dá para fazer isso. Então, a ideia é montar com os custos bem mais baixos. Sim. Aí o produto chega no porto, lá em Lisboa, na cidade do Porto, e é transferido para esse armazém. Até aí ninguém paga imposto nenhum. Aí teria aí uns 90 dias para ficar sem pagar imposto. Isso já existe lei, ninguém está precisando de favor de ninguém. As plataformas eletrônicas tratariam de vender. Vendeu, o que a gente faz? Para tirar o produto desse entreposto, desse armazém, a gente nacionaliza ele lá, ou seja, é a hora que paga os impostos. E o comprador paga já na conta do produtor. Entendeu? Então ele já está ciente e Ninguém já está garantido. Não tem almoço grátis. A gente não vai vender para receber daqui um mês, daqui 2 meses. Não. Isso aí seria via cartão de crédito, mas você sempre recebe, então não tem problema. E o empresário aqui, ele hoje não consegue vender porque o europeu não está enxergando o produto dele. Estando lá, seria uma vitrine, a gente criaria uma vitrine disso, via internet, via várias fontes, né? E as compras vão saindo e a gente vai alimentando aquele estoque com embarques marítimos, que demora, mas que vai um container cheio. Aí o que acontece? Quando o cara entra numa plataforma europeia e vê lá a cachaça, o sapato, um doce, que seja, ele fala, qual é o prazo de entrega? Imediato, é 1 dia ou 2 no máximo. E qual é o preço? Vamos supor, é 100, vai custar 120. 130, não. Então ele compra, porque é o que ele faz hoje. E está lá. E já está lá. Esse é o detalhe. Exatamente. E a gente pode, para ajudar a amenizar esse custo logístico, fazer a logística reversa, que seria trazer produtos europeus para serem vendidos aqui, no mesmo modelo. Agora, não diria segredo, mas eu diria o pulo do gato é não usarmos os serviços que tem de armazenagem, vamos supor, de administração, que são muito caros. E aí encarece o produto. Então, a ideia é criar só para isso. Sim. Claro, todo mundo vai ganhar, ninguém vai perder. Mas o empresário brasileiro, a princípio, ele só adianta o estoque. E depois ele só alimenta aquele estoque. Toda vez que ele... Um exemplo, a gente tem eletronicamente, é fácil, controle de estoques, né? Aí, quando o produto chega num certo limite, ele dispara o embarque. Quando chega lá, esse produto chegou no limite máximo de estoque. Mínimo, desculpa, mínimo de estoque. Então, nunca vai faltar. Sim, porque no comércio exterior, você começa a vender, a hora que você não tem, você perdeu o cliente. Você não tem constância.
Depois, para recuperar isso... Exatamente. É fácil? Não, normalmente não recupera. Porque a credibilidade foi embora. Por isso que o controle desse estoque mínimo, entre o traslado, todo esse movimento, é o segredo, né? Exatamente. É o segredo. Então vai ter o limite e vai ter o limite mínimo. Esse limite é para startar a saída daqui. O mínimo é para que dá tempo de chegar lá com todos esses entraves que tem, né? Uhum. E aí nacionaliza quando vendeu. Se você pensar bem, na verdade, esses comércios eletrônicos, ninguém vende para receber depois. Não existe o e-commerce para pagamento futuro, só via cartão de crédito, que na verdade você recebeu. Sim. Então o empresário brasileiro ele vai estar trabalhando praticamente com o dinheiro do comprador. Ele não vai pôr muito pouco dinheiro, só no começo, depois é um giro, né? Sim, é uma constância que você vai administrando porque você vê resultado. Tanto do pagamento como dos contratos com os clientes, né? As coisas vão acontecendo. Tem alguns produtos que são até cômicos, é verdade, cômico. A gente não vender na Europa. A Europa é um país que está mais perto do polo, tem um frio, né? O norte da Europa, então. E aí existe um produto que se chama pellet, que é aquele de madeira moída, um toquinho, parece uma rolha, né? Isso. Aqui no Brasil, o preço do pellet é maravilhoso, é bom. Mas colocado lá, assim, só mandar 10 sacas, 20, nem viabiliza. Olha isso. E a gente não consegue fornecer. Se tem uma situação dessa, nós vamos nos tornar uns excelentes exportadores de pellet, fora outros produtos. Peguei um exemplo agora só, né? Sim. Quer dizer, produtos temos, os empresários existem, e o professor Laércio também, com toda essa capacidade de administração e orientação. O que precisa, então, é esses empresários cada vez mais terem essa orientação correta, porque senão fica, literalmente, ver navios lá, e o produto não chega nem vai, mas você já gastou, porque teve um investimento, óbvio, né? Tudo é investimento, até para fazer as coisas certas. É o mesmo trabalho, só que a única diferença é que você tem um retorno imediato. Muito bacana isso. Professor, sim, pode concluir. E legalmente falando, a carga sai daqui na modalidade de exportação consignada. Olha isso. Ou seja, ela foi para ver se vende. Ela é propriedade do empresário, eu não estou tomando o produto dele. Chegou lá, vendeu, a gente transforma ela de consignada para exportação comum, que é para poder receber o dinheiro. Mas isso tudo é eletrônico, isso hoje é um sistema... E esses dois arquivos, da saída daqui e da chegada do que está lá, seriam espelhados para a Receita Federal. Tá. Então não tem aonde mas né, tanto para a Receita brasileira quanto para a Receita portuguesa, né? Não teríamos problemas de... mas como é que eu vou saber o que tem lá de estoque? O empresário daqui não precisa me ligar para saber quanto ele ainda tem de estoque. Eletronicamente ele está controlando. Ele deve ter esse controle. Essa é a nossa proposta. Exatamente. E aí falta investimento, porque precisa ter dinheiro para tudo isso. E aí não dá, né? Exatamente. Sem investidor não dá. E uma curiosidade, só para a gente começar a entrar aqui na parte final. Por que na sua visão, por que o empresário brasileiro ele tem um pouco do olhar para os nossos vizinhos aqui como segunda opção? Tá, então vamos lá. Um pouco é falta de divulgar. Tá. Não tem divulgação, né? Vou te dar exemplos bastante assim. A Argentina, até pouco tempo, ela tinha forte no turismo dela a Noite do Tango. E o brasileiro era o maior cliente, 95% era cliente brasileiro. Então, ela divulgava isso, né? Através das agências de turismo. Sim. E chegou a ter, inclusive, voos fretados para isso, tá? Então, você faz ideia, é divulgar. Nós não temos esse relacionamento bom com os vizinhos. Mas por nossa culpa, não diria nem por culpa deles, é nossa. Entendi. A Bolívia agora, faz 1 ano ou 2, nem isso. Ela fez em Santa Cruz de la Sierra, ela fez um centro comercial de primeiro mundo. É Bolívia e tal, mas de primeiro mundo. O que precisa agora? É pegar os produtos brasileiros e levar lá para fazer o show lá. E aí divulgar. Você vai falar para o brasileiro, mas você não quer ir, não precisa. Você põe o teu produto, a gente vai levar vai de caminhão até, nesse caso, é rodoviário, então vai num caminhão fracionado, quer dizer, você só vai pagar uma partinha do frete. Sim. E se o teu produto não vender, ele volta, não tem problema. Mas está difícil juntar, porque ele acha que, mas
O boliviano tem necessidade, o argentino tem, todos eles têm. Uhum. Então seria um preconceito mesmo da palavra. Isso. Né? Ele não entende e não enxerga que ali também é um braço maravilhoso e perto. Sim. Pertíssimo, né? Fácil, né? Até se ele quiser ir também, que é diferente de um Europa que ele precisa se locomover via aérea. Exatamente, ficar muito mais tempo até para chegar, entender e conhecer. Né? Então, assim, o Brasil, ele é um privilegiado nesse sentido, porque ele tem tanto os hermanos, como também lá fora, vamos chamar assim, Isso. Né? Muito bom. E, Laércio, hoje, se o empresário que assistir o nosso podcast quiser entrar em contato com você, entender seu trabalho, a sua palestra, né? Eu conheci o professor Laércio em uma palestra. Foi verdade. Né? E como que a gente consegue, assim, tem um telefone ou um site que você possa deixar depois, ou que você quer passar agora? Não, pode até ficar mais fácil de já colocar. Tem o teu, né, que fica valendo, claro, você está junto. Tem um e-mail que é lademare@gmail.com. Certo. Tem também o telefone, se quiser, né, 11 9 7675 9044. Certo, eu vou fixar. A gente senta e conversa. Eu vou fixar no corpo. Tá. E assim, gente, aproveitem essa oportunidade, né? Não deixa para chegar em 2030 e acordar, porque nós temos esse defeito aí de fábrica, né? Das coisas acontecerem e aí o empresário acontecer. Não, vamos aproveitar aí a demanda, que é o momento. Parece que não, mas é o momento. É o momento, É o momento, né? É agora que está começando a surgir as buscas, né? Só que isso é bem notório. O empresário lá de fora, ele procura. Se aqui não houver oferta nenhuma, ele vai achar em outro lugar. E aí depois ele vai gostar, ele vai ficar bem atendido, aí vai ficar mais difícil ainda para a gente conseguir vender para ele. Porque fidelizou um contrato ali de 10, 15, 20 anos. Pronto, como acabou. que você entra numa concorrência dessa? Dificilmente vai entrar. Aí a gente continua nesse mundo aí das fronteiras, né? Isso. Só que não rompe. Laércio, eu quero agradecer imensamente você ter vindo. Eu que agradeço. Ter dado essa aula para a gente aí, né? Porque é muito conhecimento, gente, é muito conhecimento. E obrigada mesmo. Legal. E até a próxima. Agradeço.